Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Está escrito logo após a carta aos Efésios. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 6. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito culto e muito conhecedor das Escrituras. Ele foi criado aos pés de um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, que foi um homem chamado Gamaliel. E quando Paulo recebeu a revelação de Cristo, a mente de Paulo abriu de uma tal forma para os mistérios espirituais, que muitas vezes as pessoas não conseguiam acompanhar o seu raciocínio. Tanto que o apóstolo Pedro, ele escreveu em uma das suas epístolas, e ele diz assim: porque eu sei que as palavras ditas pelo nosso irmão Paulo, às vezes são de difícil interpretação. Porque você imagine uma pessoa que tem uma revelação, grandiosa das coisas sobrenaturais e espirituais, e uma pessoa que não consegue acompanhar aquele raciocínio. Ela escuta tudo aquilo e fala: loucura, maluquice, não é? Para Paulo está claro, mas para muitos estava obscuro. E Paulo faz uma revelação, aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que eu quero mostrar para você. Jesus, ele revela, ou melhor, Paulo revela, que Jesus tinha duas naturezas. Duas naturezas. Pastor, como assim duas naturezas? Vamos ler aqui comigo, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Que, sendo em forma de Deus, veja que Paulo está afirmando que Jesus é Deus. Ele está dizendo que, sendo em forma de Deus, diga: Jesus é Deus. Paulo está afirmando que Jesus, ele tem uma natureza divina, que ele tem uma natureza divina e que ele tem uma essência divina. Paulo está afirmando categoricamente isso neste versículo. E ele diz: não teve por usurpação ser igual a Deus. Você sabe o que é usurpar? Usurpar é exigir por direito. Isto que é usurpar, exigir por direito, quer dizer, Jesus é Deus, então ele tinha o direito de exigir do próprio Deus vir a esta terra como Deus. Jesus, ele podia dizer: tudo bem, Pai, eu vou lá para a terra, só que eu não vou abrir mão da minha imagem como Deus. Você sabe como que é a imagem de Jesus como Deus? Lá em Apocalipse, João diz: seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como tochas de fogo, seu rosto reluzente como o sol ao meio-dia, suas vestes talares e brancas como nenhum lavandeiro nesta terra consegue lavar, um cinturão de justiça na altura do peito. Você sabia que o sumo sacerdote era o único que usava um cinturão na altura do peito? Porque isso era símbolo de justiça,
de equidade, de justiça com retidão, o cinto na altura do peito, seus pés reluzentes como latão. Você já pensou se Jesus viesse nesse mundo desse jeito? Todo mundo ia acreditar nele, né? Porque quando Pedro viu essa transfiguração no Monte Tabor, Pedro ficou boquiaberto, não tinha palavras. Ele se esqueceu dele mesmo. Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, e vamos ficar aqui. Quer dizer, ele se esqueceu até dele. E ele ia ficar onde? Ele ia dormir aonde? Eu não preciso dormir não, só contemplando a tua glória já é suficiente. Então veja, Jesus podia exigir isso, mas ele não exigiu. Está escrito: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando que forma, gente? Forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Semelhante aos homens. Olha a segunda natureza de Jesus, a natureza humana. Olha como é interessante isso. Nós temos uma natureza humana que esperamos um dia ser transformada em divina, porque nem todos morreremos, mas seremos transformados de glória em glória. Não é essa a tua esperança, é a minha esperança. Onde isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Essa é a promessa para mim em sua vida. A natureza humana sendo transformada em divina. Mas Jesus foi o oposto. Uma natureza divina que se tornou humana. Então olha só, Jesus ele tinha uma natureza humana, mas dentro dele uma essência divina. Quem olhasse para Jesus via um homem não muito diferente dos homens que estão aqui. Tanto que a Bíblia diz que quem olhasse para Jesus era como um homem o qual viramos o rosto. Ou seja, que não tem nada de diferente que nos atraia fisicamente, de olhar e dizer, olha, ele é diferente, olha só. Não, ele era tão comum, fisicamente falando, como qualquer homem que está aqui no nosso meio. Era perigoso você viver naquela época, passar por Jesus e não saber que era Jesus. Você passar por ele e aí disser, você não cumprimentou Jesus? O quê? Onde que Jesus está? Ele é Jesus, mas fisicamente ele é tão parecido comigo, porque ele tinha uma natureza humana, só que ele tinha uma essência divina. Agora, por que eu estou te explicando tudo isso? Jesus tem duas naturezas, duas essências, uma natureza humana e uma essência divina. Ele tem uma essência humana e uma natureza divina. Então o que acontece? Nós temos que aprender a interagir com a sua natureza humana, mas também interagir com a sua natureza divina. O problema das pessoas é que o problema não é interagir com a natureza humana de Jesus. O problema é aprender a interagir com a sua natureza divina. Sabe por que tem muita gente que não vive milagres? Elas estão na igreja, mas não vivem milagres, porque elas ainda não aprenderam a interagir com a natureza divina de Jesus. Pastor, mas isso está parecendo muito complicado. Não, você vai ver que é moleza. É mais fácil do que você pensa. Na teoria parece complicado, mas o jeito que eu vou te explicar, você vai falar, caramba, é tão fácil assim entender isso, pastor? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina?
Ou melhor, uma natureza divina e uma natureza humana, porque primeiro veio a divina e depois a humana. Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Parece um pouco complicado esse negócio de natureza humana, natureza divina. Só que eu vou te provar que a coisa é mais fácil do que parece. Porque aquele e aquela que é pai e mãe vai entender o que eu vou acabar de dizer. Você olha para o teu filho e diz assim: ah, é a cara do papai, mas é o gênio da mãe. É assim ou não é? Olha, é a cara da mãe, mas olha a cabeça dura igual o pai. É ou não é? Não é assim? Eu olho para os meus filhos e eu fico olhando e digo: as mãos são minhas. Não, os pés é da pastora. Não, os olhos são meus, mas a boca é dela. Não, esse gênio é igual ao meu. Mas esse gênio é o gênio dela. Porque pai e mãe identifica a natureza no filho, na filha, da sua essência. Ele percebe aquela parte que compete a um e aquela parte que compete ao outro. E com Jesus não é diferente. Olha só, Maria estava desposada de José, aguardando o seu casamento, quando o anjo do Senhor aparece para ela e diz: salve, ó agraciada. E quando Maria escuta essa saudação, ela se admira, porque ela não entende tal saudação, e ela pergunta para o anjo o que é aquilo. E aí o anjo diz: porque você vai gerar no seu ventre o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco, o Deus presente. Aí Maria olha para o anjo e diz: mas como que isso vai ser possível? Se eu nunca conheci varão, se eu nunca tive contato com homem, como que eu vou ficar grávida de um filho? E aí o anjo disse, aí que está a questão, a revelação. Porque o anjo disse para ela assim: porque o poder do Altíssimo virá sobre ti e te envolverá, e o que você vai gerar no teu ventre será gerado pelo Espírito de Deus. Então olha só, a natureza humana Jesus recebeu da mãe, porque ele recebeu de Maria, que era uma mulher não muito diferente das mulheres que estão aqui. Você acha que Maria era uma mulher diferente de você? Não, ela era uma mulher que queria ter família, que queria ter filhos, que queria se casar, que tinha o sonho de ter um casamento maravilhoso, dela entrar toda bonita na igreja. Ela sonhava como você, ter filhos abençoados, e ela recebeu essa dádiva. Só que do pai, o pai de Jesus não era José. O pai de Jesus era Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então é daí que vem a sua natureza divina. É daí que vem a sua essência divina. Então, fisicamente, a sua natureza humana, ele recebeu de Maria, porque ele foi gerado no ventre de uma mulher. Foi gerado num útero de uma mulher. E ele então ali foi gerado numa natureza humana. Mas dentro de si havia uma natureza divina. Está vendo como uma coisa é mais simples do que parece? Quem já passou pela experiência de ter filhos sabe o que eu estou falando. E quem não passou ainda, o dia que casar e tiver filho, vai dizer: ah, lembrei, agora entendi o que o pastor Daniel falou aquele dia. Agora, olha só. Sempre a natureza humana
e a natureza divina de Jesus era revelada nos evangelhos. E sempre estava presente nos milagres que ele fazia. Pastor, nos milagres de Jesus, a natureza humana e a natureza divina de Jesus estava presente? Sim. Você lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Eu vou te dar uma dica. Jesus estava indo num casamento lá em Caná da Galileia. Você lembra o que Jesus fez lá em Caná? O que ele fez? Ele transformou água em vinho. Agora, presta atenção na natureza humana de Jesus. Jesus está no casamento. Aí a Maria chega no ouvido dele e diz: Senhor, diz Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus olha para ela, ó a natureza humana: o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Preste atenção, o receio de se revelar ao mundo antecipadamente. Quem aqui tem receio às vezes, levanta a mão. Fala a verdade, vai. Levanta a mão, para de frescura. Quem aqui tem receio às vezes? Você não fica receoso com certas situações? Será que está na hora de eu fazer isso mesmo? Quem aqui sente receio? Natureza humana. Receio faz parte da natureza humana. Mulher, o que eu tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ainda não é a hora de eu me revelar. Receio de se revelar à humanidade antes do tempo. Quando Jesus, em certa ocasião, estava subindo para uma cidadezinha chamada Betânia, diz a palavra de Deus que no meio do caminho, Jesus teve fome. E aí ele foi numa figueira procurar figos. Quem aqui já teve fome? Levanta a mão. Ô pastor, eu vivo com fome. O senhor vem me fazer uma pergunta dessa? Eu vivo com fome, estou em casa, abro a geladeira 3, 4, 5 vezes, como se milagrosamente fosse aparecer alguma coisa diferente, né? Mas isso faz parte da nossa natureza humana. Ter fome faz parte da natureza humana. E a natureza humana, quando você sente fome, qual é a reação? Procurar alguma coisa para comer. Quer dizer, Jesus tinha fome como eu e como você. A natureza humana. Para você ter uma ideia, Jesus, em outra ocasião, no meio de uma tempestade, o vento soprando, as ondas chacoalhando o barco, o Evangelho diz que Jesus estava na popa e ele estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Dormindo sobre uma almofada. Quem aqui sente cansaço e sono, levanta a mão. Porque isso faz parte da nossa natureza humana. Isso faz parte da minha natureza humana. Ficar cansado, sentir sono. Isso faz parte da nossa natureza humana. Você quer ver mais uma coisa interessante? Jesus, ele vai até Betânia, porque ele recebe a notícia que Lázaro morreu. Aí Jesus chega na casa de Maria e Marta. Lázaro já está enterrado há 4 dias. E aí chega Maria chorando. E ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus olha as lágrimas escorrendo do olho de Maria, e olha para a multidão chorando dentro da casa, se compadecendo de Maria, está escrito assim: e Jesus chorou. Quem aqui já chorou na vida? Levanta a mão. Isso faz parte da nossa natureza humana. Jesus chorou como eu, como você, natureza humana. Jesus chorou. Para você ter uma ideia, em certa ocasião, Jesus estava a algumas horas de ser julgado, condenado e crucificado. E diz a palavra de Deus que Jesus chama Pedro, Tiago, João, chama eles de lado e diz assim: ficai aqui,
e orai comigo. Olha o que ele diz: porque a minha alma está angustiada até a morte. Alma angustiada. Quem já ficou angustiado? Levanta a mão. Você já ficou angustiado? Você já se sentiu sozinho alguma vez na tua vida, pastor? Já sentiu o sentimento da solidão? Tudo isso são sentimentos da nossa natureza humana, questões que diz respeito à natureza humana que nós temos. Você está identificando a natureza humana de Jesus? Jesus está com uma multidão de 5.000 pessoas que há 3 dias estão ouvindo sua pregação. Jesus chama os seus discípulos e olha o que ele diz. Ele diz assim: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e eu tenho receio de que indo pelo caminho pereçam de fome. O que Jesus teve da multidão? Compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão diz respeito à natureza humana. Compadecer-se, se pôr no lugar de quem sofre, se pôr no lugar ou de um indivíduo, ou de um ser que está sofrendo, de um animal, de um ser que está padecendo. Jesus tem compaixão, sua natureza humana. Você já sentiu compaixão? Você viu um bichinho andando na rua, ó, tadinho dele, olha lá, ó, tá machucado. Você já viu uma criança passando frio e você olhou e disse: puxa vida, olha, eu tenho compaixão dessa criança, vou dar aqui um trocado, vou pegar uma roupa para ela vestir, vou dar um prato de comida. Você já teve compaixão? Quem aqui já teve compaixão? Isso diz respeito à natureza humana. Mas, meu irmão, preste atenção que a natureza divina de Jesus sempre esteve acompanhando sua natureza humana, porque a natureza humana olhou para Maria e disse: o que tenho eu contigo, mulher? Porque ainda não chegou a minha hora. Mas a natureza divina disse: enchei essas talhas de água e levai ao mestre-sala, e a água se transformou em vinho. A natureza humana estava Jesus com sono, dormindo, mas a sua natureza divina, ao despertar, olhou para o vento e disse: cala-te, e olhou para o mar e disse: aquieta-te, e houve grande bonança. Jesus, ele sempre estava com a natureza divina dele junto com a humana. Jesus chora a morte de Lázaro na sua natureza humana, mas a sua natureza divina diz: Lázaro, vem para fora. E o defunto ressuscita, para que o nome dele seja glorificado. Mas aqui é um detalhe: qual é a natureza que opera milagres? É a natureza humana ou é a natureza divina de Jesus? É a natureza humana de Jesus que opera milagres? A natureza humana de Jesus faz ele ter compaixão, misericórdia, perdoar você. Eu estou te ensinando, hein? Quando você pecar, quando você errar, quando você estiver angustiado, quando você estiver aflito, você tem que apelar à natureza humana de Jesus. Pastor, como que eu apelo à natureza humana de Jesus? Sabe como? Quando você fala assim: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Você está apelando à natureza humana de Jesus, porque ele conviveu com pecadores e ele sabe como o pecador sofre. Quando você diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, você está apelando à natureza humana de Jesus, porque ele é a prova da misericórdia de Deus. Ele é a manifestação da misericórdia de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você diz: Senhor, tem compaixão da minha vida, olha como eu estou sofrendo, como estou angustiado, você está apelando à natureza humana de Jesus. Então olha palavras que ativam a natureza humana de Jesus: compaixão, misericórdia, perdão.
Quando você diz: Senhor, me perdoa. Quando você diz: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Você está apelando à natureza humana de Jesus. E eu digo para você que ela é extremamente eficiente. Se você até hoje não sucumbiu nessa luta que você está, é por causa da eficiência da natureza humana de Jesus. Pois está escrito que nós não somos consumidos por causa das imensas misericórdias do Senhor. Então quer dizer que está funcionando muito bem a natureza humana de Jesus na tua vida. E o problema das pessoas não é interagir com a natureza humana de Jesus. O problema das pessoas é interagir com a natureza divina, porque é a natureza divina que faz milagres, é a natureza divina que acalma o vento e a tempestade, é a natureza divina que faz 7 pães se tornarem 12 cestos cheios de pedaços, é a natureza divina que faz o defunto ressuscitar, é a natureza divina que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar. Não é a natureza humana, é a natureza divina. Quantos aqui estão necessitados de um milagre da parte de Deus? Seja sincero: pastor, eu preciso de um milagre. Então você tem que aprender a interagir com o lado divino de Jesus. Você tem que aprender: pastor, mas como que eu interajo com a natureza divina de Cristo? Evangelho de Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Certa ocasião, Pedro, frustrado, chateado, estava de manhã cedinho lavando as redes e indo para casa depois de uma pesca frustrada. Ele não tinha apanhado um peixe sequer para levar para casa. E quando ele levanta os olhos, Jesus está dentro do barco dele, e Jesus pedindo: empurra o barco porque eu quero falar com a multidão. Pedro empurra o barco, Jesus fala com a multidão, e do jeito que Jesus está dentro do barco, Jesus pede para Pedro entrar dentro do barco. E aí Jesus diz: vamos até o mar alto. E aí o Pedro sai remando. Chega no mar alto, Jesus olha para Pedro e diz assim: lança a tua rede. Lança a tua rede. Jesus olha para Pedro e diz: lança a tua rede. Aí Pedro diz assim no versículo 5, está em Lucas 5:5 isso. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele está demonstrando sua frustração, seu desânimo, sua dificuldade. Só que aí ele nos diz algo que mexe com o Jesus divino. Ele diz algo que mexe com o lado divino de Jesus. Olha o que ele diz: mas porque tu mandas. Algumas traduções dizem: mas sobre a tua palavra. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra, porque tu mandas, eu lançarei a minha rede. Meu irmão, preste atenção nisso. Aqui nesta Bíblia que está aí na sua mão, há um versículo que se encaixa à sua necessidade, seja de cura, seja de libertação, seja de prosperidade, seja de salvação. E você tem que achar este versículo, porque se você quer mexer com a natureza divina de Jesus, você tem que achar o versículo que se encaixe à sua necessidade. E na hora que você achar este versículo, você tem que dizer assim: Senhor, até hoje eu sofri com este meu filho nas drogas, no mau caminho, na perdição, mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, e hoje eu tomo posse da salvação do meu filho e da minha filha, em nome de Jesus. Você está pegando a coisa?
Eu quero que você entenda a coisa. Por exemplo, você precisa de cura. Eu estou dando exemplos aleatórios aqui, gente, só para você entender. Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Forte, não é? Jesus levou tudo, dor, enfermidade, levou tudo. Aí o que você tem que fazer? Eu quero interagir com o lado divino de Jesus. Eu quero ativar o lado divino de Jesus. Não é assim: Senhor, tem misericórdia da minha dor. Tem gente assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não aguento mais essa dor. Você está apelando para o lado errado. Porque não é o lado humano de Jesus que vai operar o milagre, é o lado divino. Então como que você apela ao lado divino? Senhor, até hoje eu sofri com essa doença, eu sofri com essa enfermidade acabou com a minha saúde, mas a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades, e a partir de hoje eu te rejeito doença, eu te rejeito enfermidade, porque eu tomo posse da minha cura, em nome de Jesus Cristo. Interagir com o lado divino de Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele disse: tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, crendo, Ele vos concederá. Só pede em nome de Jesus crendo. Quem entende que Jesus tem um lado divino, meu irmão, você precisa começar a buscar na Bíblia o versículo que vai se encaixar na tua necessidade. Quer ver outro exemplo, pastor? Eu estou orando tanto pela salvação da minha família, pela salvação do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não é? Você pega e diz assim: Senhor, até hoje eu tenho lutado tanto por causa desse filho, desta filha, deste meu marido, tenho lutado para que ele se converta, mas a partir de hoje eu tomo posse desta palavra, porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu tomo posse desta palavra, e eu creio que a partir de hoje Jesus vai converter o meu marido, vai converter o meu filho, vai converter a minha filha, e eu vou dizer que eu e a minha casa servimos a Jesus Cristo. Agora você quer entender por que isso mexe com o lado divino de Jesus? Eu vou te esclarecer por quê. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa da sua palavra. Você está entendendo por que isso mexe com o lado divino de Jesus? Porque Ele não é homem para se arrepender do que Ele disse. Ele não é filho de homem para que volte atrás na sua palavra. Porque se está escrito, Jesus na sua natureza divina vai trabalhar até o último momento para que o milagre se cumpra, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Você já apelou demais para a natureza humana de Jesus. Fala a verdade, hein? Você já apelou demais. Ai, Jesus, tem dó de mim. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus. E até hoje Ele teve misericórdia, Ele teve compaixão. Até hoje Ele te sustentou. Só que está na hora de você receber o teu milagre. Está na hora de você interagir com o lado divino de Jesus. Agora, para interagir com o lado divino de Jesus, primeiro você tem que achar o versículo que vai se encaixar a tua necessidade. Por isso que a pessoa tem que conhecer a Bíblia. Às vezes eu vejo pessoas que não leem a Bíblia,
não se preocupam em conhecer a Bíblia. Aí ela nunca vai achar o versículo que se encaixa à sua necessidade. Esse versículo sou eu que uso, tá? Mas se você quiser usar, eu deixo. Quando eu quero pedir prosperidade para Deus, um salmo que mexe comigo é o Salmo 35, versículo 27. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Deus que tem prazer na prosperidade do seu servo, seja glorificado. Aí eu digo: Senhor, eu não aceito esse desemprego, essa miséria, essa falta de prosperidade. Eu estou aqui te dando ideias. Eu não aceito essa situação financeira complicada, difícil, porque eu tomo posse da tua palavra que diz, no Salmo 35, versículo 27, que Deus ama a minha prosperidade, e eu determino prosperidade na minha vida em nome de Jesus. Eu faço assim e começo a orar. Você não me viu aqui: ai Senhor, tem misericórdia que eu estou passando dificuldade financeira, meu Deus, tem compaixão de mim. Não, eu estou apelando para o lado errado de Jesus. Lembra que eu te disse, quando for questão de pecado, de angústia, de solidão, quando você estiver se sentindo um pecador, apela à natureza humana de Jesus. Senhor, tem misericórdia, tem perdão, me perdoa. Senhor, estende tua mão sobre mim, tem misericórdia da minha vida. Mas se você quer milagre, você tem que apelar à natureza divina. Quer ver a prova disso? Jesus, certa ocasião, estava numa casa, porque Jesus queria descansar um pouco, quando uma mulher cirofenícia, de cidadania grega, ela aparece e começa a dizer: Jesus, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus não parou para atendê-la, e ela continuou: Jesus, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí os discípulos, que já não aguentavam mais aquela mulher vindo atrás de Jesus, eles disseram: Senhor, se o Senhor não vai ajudar essa mulher, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Enquanto eles estão falando isso com Jesus, ela chega até Jesus, porque Jesus está dizendo aos discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que aí a mulher chega e se lança aos pés de Jesus, e ela diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela está apelando ao lado humano de Jesus, a compaixão. Olha o que Jesus responde para ela, porque é a natureza divina que responde, não é a natureza humana que faz milagres, é a natureza divina. Aí Jesus responde para ela: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Tem muita gente, se ouvisse isso da boca de Jesus, dava meia volta e falava: tá bom, estou indo embora, já que o Senhor não se compadece da minha dor. Oh, tadinho de mim, Jesus não se compadece de mim. Aquela mulher podia ter desistido, mas ela entendeu que estava apelando para a natureza errada, porque ela reformula o seu pedido. Ela olha para Jesus e ela não discorda de Jesus. Ela não pega e diz: não, Senhor, o Senhor está errado. Ela diz: sim, Senhor, o Senhor está certo. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não se pôs mais como uma coitadinha, como uma pessoa digna de compaixão, de dó, de misericórdia, mas ela mostrou: eu mereço também, eu sou digna, porque eu estou aqui aos teus pés, pedindo o teu milagre, pedindo a tua bênção. Eu sou como o cachorrinho que fica ao pé da mesa do seu Senhor, esperando que se compadeça, Ele abençoe. E Jesus naquele momento sorriu e disse: mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua filha já está sã. Você está entendendo a diferença? Ó,
Você já pediu misericórdia demais. Você já pediu compaixão demais. Está na hora de você tomar posse do teu milagre. Pastor, mas eu não conheço o versículo. Você não conhece? Ah, meu filho, eu busco a ferramenta que está em mão. Se eu não conheço a Bíblia, eu vou buscar uma caixinha de promessa e vou começar a olhar versículo por versículo. Não, isso daqui não. Isso daqui não. Opa, isso daqui, peraí, deixa eu ver aqui na Bíblia. Encaixa. Aí eu pego e uso esse versículo. É assim que você tem que fazer. Hoje eu tenho conhecimento da Bíblia. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá. Opa, é esse que se encaixa a minha necessidade. Mas se você não tem aquela, vamos dizer assim, habilidade com a Bíblia, use as ferramentas que você tem. Vai lá na Bíblia do celular e vai buscar. Eu quero cura, escreve cura. Aí vai vir um monte de versículos. Aí você sai lendo versículo por versículo. Não, esse não, esse não. Opa, esse daqui se encaixa. E aí você interage com o lado divino de Jesus. Você tem que fazer isso. Agora, há um detalhe. Ninguém, isso é sério, ninguém consegue interagir com o lado divino de Jesus se não crer que Ele é divino. Porque tem gente que está na igreja, mas não crê que Jesus é divino, que não crê na natureza divina de Jesus, acredita na natureza humana. Só que quando você fala que Jesus é o Salvador, ela tem resistências. Como que você vai interagir com o lado divino de Jesus se você não crê que Ele é divino? Como que você vai conseguir interagir com o lado de Jesus que faz milagres, se nem entregar a tua vida para Ele você entregou ainda? Se nem fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida você fez? Se eu fosse você, eu tomava uma decisão hoje. E a decisão era receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aí Jesus vai te convencer que Ele é divino. E quando Ele te convencer que é divino, com este ensinamento que você recebeu, você vai pedir o que quiser e vai acontecer. Por isso escute. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, pastor, eu não tenho mais dúvida nenhuma. O senhor aí pregando, falando, eu entendi que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, e eu quero entregar a minha vida a Cristo. Quero entregar a sua vida a Cristo, pastor, eu quero. Então levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Eu vou orar por você, vou orar pela tua vida, eu vou orar pela entrega da tua vida a Cristo. Se há alguém que quer entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você, que eu vou orar pela tua vida. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus, que quer se reconciliar com Cristo nessa noite, levanta a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui diante do altar, que eu vou orar pela sua vida. Isso, vem se reconciliar com Jesus, vem se reconciliar com Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Então vem, teu coração está pedindo esta reconciliação, então vem aqui para frente, vem se reconciliar com Jesus. Isso, vem se reconciliar com Cristo. Não hesite, não hesite. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, quer se reconciliar com Cristo, não hesite no seu lugar, mas venha aqui à frente, venha se reconciliar com Jesus, venha entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, eu já estou na igreja, mas pastor, eu aprendi hoje uma coisa que eu não sabia. Eu aprendi que eu preciso interagir com o lado divino de Jesus. Você sabe que Jesus disse que o Espírito Santo
nos ensinaria todas as coisas. Você está precisando que o Espírito Santo te ensine a interagir com o lado divino de Jesus? Pastor, estou precisando, hein? O Senhor ministrou aí, e eu percebi que eu tenho que ser mais habilidoso, habilidosa em interagir com o lado divino de Jesus. Então, vem cá que eu vou pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria para interagir com o lado divino de Jesus. A gente interage muito com o lado humano e pouco com o lado divino. Vem cá que eu vou pedir para o Espírito Santo te ensinar a agir, a interagir com a essência divina de Cristo. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu quero me reconciliar com o teu Filho, Jesus Cristo. Eu quero sentir novamente a alegria da salvação e da vida eterna. Senhor, me abençoe em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas quer aprender a interagir com a essência divina de Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e creio que o teu Espírito Santo é o melhor professor que existe, e eu quero pedir que o teu Espírito Santo me ensine a interagir com o Cristo divino. Eu quero aprender a interagir com a natureza divina do Senhor Jesus. Senhor, me ensina a alcançar as minhas bênçãos, me ensina a manusear a tua palavra, me ensina a alcançar os meus milagres, me ensina, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui há vidas que estão se reconciliando contigo. Perdoa os pecados, as falhas, os erros, e reconcilia este teu filho, esta tua filha contigo. Meu Pai, que esta pessoa venha sentir novamente a alegria da salvação e a alegria da vida eterna. Reconcilia esta pessoa contigo, para que ela tenha novamente prazer na tua salvação. E olha para estes que já estão na tua casa, mas que querem alcançar milagres, querem alcançar bênçãos, querem alcançar vitórias. E meu Pai, elas perceberam que precisam aprender a interagir com o teu lado divino, com a tua essência divina, com a tua natureza divina. Então estende, Senhor, as tuas mãos, toca neste teu filho e nesta tua filha, e que o teu Espírito Santo esteja a ensinar todas estas coisas. Meu Pai, que esta lição seja gravada no coração do teu filho e no coração da tua filha, porque assim ela vai interagir com o Cristo divino, com a sua essência divina, porque tu és Deus, Senhor Jesus, e assim ela vai viver maravilhas. Ensina ela a interagir com a tua palavra, ensina ela a interagir com a tua palavra, com o teu evangelho, para que assim, meu Pai, ela possa manusear bem a palavra da salvação e encontrar
encontrar a palavra que melhor se encaixe à sua necessidade e interagir com Cristo vivo, ressuscitado, para alcançar o seu milagre. E se eu te peço isto, Senhor, se eu te peço isto, eu já te agradeço, crendo que assim será feito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.